A paz do Senhor a todos que estão me vendo, me ouvindo nessa tarde. Hoje é 16 de julho de 2026, são exatamente 13h42 da tarde, aqui em Manaus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho do que Deus tem me feito viver durante o início desse mês de julho. E eu gostaria de compartilhar com você para que de alguma maneira isso fortaleça a sua fé, para que de alguma maneira você seja tocado por essa mensagem, para que Deus trabalhe no seu coração, para que de alguma maneira a palavra do Senhor ela venha a ser proclamada, ela venha a ser anunciada através da minha vida, através daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mesmo nós, muitas das vezes, não sendo merecedores nem dignos da sua misericórdia, mas a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Dia 11 de julho, aconteceu em Manaus, no Auditório Canaã, um congresso de mulheres, a qual eu estive presente. E, amados, foi um transbordar de Deus tão grande. Para mim foi muito marcante, né? E eu já estava em uma expectativa antes de a gente ir para lá, né? Já havia também orado a Deus antes de eu ir para lá. E eu já havia conversado com Deus sobre muitas coisas. E ao chegar lá, cada palavra ali, cada pessoa usada ali naquele lugar, cada palavra direcionada, cada louvor, aquilo foi um renovo, foi um lembrar de Deus, o cuidado de Deus. E aí, após eu sair dali, eu me dirigi até a casa do meu pai, que na segunda-feira iria fazer uma cirurgia, né? E uma das minhas orações também era sobre isso. E apresentei a cirurgia do meu pai. Sempre que eu estava em alguma campanha, eu apresentava a vida do meu pai diante do Senhor, para que Ele não permitisse que nada acontecesse, que tudo saísse perfeito, e que ele não vinha sentir nada após a cirurgia, que tudo ocorresse bem, que meu pai saísse dali, daquele hospital, andando, sem depender de ninguém, que meu pai não tivesse nada, que não desse nenhuma alteração, que a cirurgia fosse guiada por Deus, que Deus enviasse os seus anjos ali naquele lugar. E quando eu confesso para vocês que teve em alguns momentos que diante da gente ouvir, né, que a gente precisa passar por um procedimento cirúrgico, essa palavra ela nos causa um pouco de preocupação, muitas das vezes pavor,
né? E eu todo o tempo dizendo que o Senhor faria o melhor. A gente subiu, eu e meu pai, fizemos os processos administrativos, a gente assinou o termo de responsabilidade, subimos, ele trocou de bata, se arrumou, eu preenchi alguns dados dele. E todo o tempo eu em silêncio na minha mente, orando a Deus. E antes dele se dirigir ao centro cirúrgico, eu senti no meu coração da gente ler o Salmo 91 e orar. E durante a leitura, quando eu lia, a passagem que dizia assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que anda na escuridão. E quando eu cheguei na parte que diz: e cairão 10.000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Eu senti Deus comigo naquele lugar. A minha perna estremecia. E eu tinha certeza que o Senhor estava lá comigo, naquele lugar. E meu pai entrou pro centro cirúrgico às 1h da tarde. E eu desci com as coisas dele. E a gente de lá pra cá até umas quase 9h da noite. A gente permanecia sem notícias dele e aquilo, de uma certa maneira, começava a me afligir. E sempre me diziam a mesma coisa, que ele estava bem, mas a gente não tinha notícia, não podia subir para ver. E sempre era a mesma notícia. E aquilo, alguns momentos, queria roubar a minha paz, né? Porque a gente fica preocupado, a gente não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E por um momento eu peguei e disse: Senhor, todo esse sentimento, meu Deus, que está criando cenário na minha cabeça, daquilo que tu me disse que faria, eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu continuo crendo que tu estás lá, Senhor, onde eu não posso estar. E comecei a andar naquele hospital imenso, orando na minha mente. Eu disse: Senhor, não vou deixar essa preocupação minar coisas que eu não sei o que está acontecendo. Pode ser que meu pai esteja bem e eu tô aqui me preocupando. Aí eu comecei a orar, marchar ali naquele hospital. Eu andava de um lado para outro, orando, Senhor. E eu declarava: Senhor, eu declaro vitória sobre a vida do meu pai. Eu declaro que ele vai sair daqui, amanhã nós estaremos em casa. E eu comecei a declarar. Eu declaro, eu confio. Eu quero confiar que tudo tá bem. E aí, em um certo momento, eu já perdi a conta de quantas vezes eu tinha ido até a recepção, perguntar a mesma coisa me era me dito. E eu acompanhando pelo aplicativo de saúde dele, mas só que não mudava.
as informações. E aí teve uma hora que eu peguei e fui até o segurança e falei: moça, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô aqui desde 1h da tarde sem notícia do meu pai, eu preciso de alguma notícia dele. E aí pela segunda vez ele ligou lá pra cima e falaram que meu pai já estava indo pro leito. Aí eu peguei e coloquei a minha identificação para poder entrar. E aí aqui vem a parte mais impressionante, maravilhosa que eu vivi naquele dia. Eu nunca tinha vivido aquilo daquela maneira. Aí quando eu pego as malas, as bolsas para me direcionar até onde meu pai estava, e eu passo pelos corredores e olho os quartos, uns vazios, outros com a porta aberta, sem ninguém nos quartos. E aí quando eu vou, continuo andando, continuo olhando para os quartos e vejo tudo vazio. E quando eu passo por um quarto, nesse tempo que eu estava com pressa de chegar até meu pai para ver como é que ele estava, eu queria ver ele pessoalmente, queria falar com ele, queria ouvir a voz dele. E quando eu passo, vou nos corredores, que lá é muito grande, e incrivelmente esse quarto a qual eu passei não estava vazio. Tinha uma jovem. E quando eu passo e olho para lá, para essa jovem, o Senhor diz assim para ela: ei, eu te amo, filha, eu te amo. Gente, vocês não têm ideia. Aquele amor, um amor que eu nunca senti por ninguém, encheu a minha alma, encheu todo o meu ser para aquela jovem. E eu prossegui para ver meu pai, mas Deus falou assim: volta lá com ela. E eu cheia de bolsa, as bolsas estavam pesadas, e eu voltei de novo. Só que ela fazia assim, ó. Voltei de novo. E ela abriu um sorriso muito lindo. Aí eu voltei. Fui até ela. Falei o que Deus queria falar com ela. Abracei ela. Ela era uma jovem que estava muito debilitada e uma jovem que estava lutando contra o câncer. Abracei ela com todo o amor que Jesus tinha colocado ali em mim. Deixei a mensagem que Deus mandou, eu deixei para ela. E saí. Fui até meu pai. Vi que meu pai estava perfeito, graças a Deus, para a glória de Deus. Meu pai estava ótimo, estava bem. E mesmo vendo meu pai bem, e eu lá conversando com ele, meu coração dizia assim: vai lá com ela de novo. Você precisa ir lá com ela, registrar esse momento.
Só que na hora que eu estava falando com ela, Deus não queria que eu gravasse. Ele só queria que eu não me deixasse levar pela minha prece. E que eu não deixasse de deixar a mensagem para ela. Então eu fui me embora, deixei a mensagem, eu fui me embora. Em meu coração à noite, pela madrugada, eu orei pela vida dela, sem saber o nome dela novamente. E eu disse, Senhor, amanhã de manhã eu vou lá com ela. E eu nem dormi, né? Eu passei a madrugada orando, dei uns cochilos. Quando foi 6:30 da manhã, eu desci, já tinha escovado o dente. Eu desci e fui procurar por ela. Amados, ela já não estava mais lá. E sabe o que Deus me disse? Que a mensagem, quando Ele nos dá uma missão, ela tem que ser urgente atendida. Ela tem que ser urgente feita. E Deus falou assim, e se tu não tivesse me obedecido? E eu fiquei pensando, Senhor, pra onde ela foi? E se ela só precisava daquela mensagem pra partir? Ou e se ela precisasse só daquela mensagem? Porque ela orou, porque ela pediu. E se eu não fizesse, eu estaria frustrada comigo mesma. E eu estaria muito triste comigo por ter desobedecido uma ordem de Deus. Então, a cirurgia do meu pai não foi apenas por ele. Deus já havia me falado que por uma alma eu iria naquele lugar. E depois eu tive a certeza que Deus tinha falado comigo. Deus, Ele me daria vitória, que era a vida do meu pai. Que ele sairia dali sem nenhum problema. Mas eu tinha que fazer a vontade do meu Pai Celestial. E eu fui ali por essa alma. Então, amados, mesmo que você esteja em um ambiente não favorável muitas das vezes, não deixe de falar sobre Jesus. Não deixe de proclamar a palavra do Senhor. Porque a gente não sabe a pressa de uma oração de uma pessoa. A gente não sabe se aquela pessoa que orou ao Senhor tá só esperando tu ir. E muitas das vezes a gente não faz. Eu estou grata ao Senhor porque, mesmo sendo falho, mesmo sendo pequena e perfeita, o Senhor ainda é grande e misericordioso. O Senhor ainda quer usar. Ele ainda busca pessoas que queiram fazer a sua vontade. E que você possa ser um deles. Faça a vontade do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Faça a vontade do Senhor. Porque Ele está voltando.
Ele está voltando. E que nós teremos para apresentar para Ele naquele grande dia. O que nós estamos fazendo por nós também? Será que nós estamos vivendo nesse mundo achando que o Senhor não vai voltar? O Senhor voltará. Que nós possamos nos apegar a isso. A palavra dele não muda. A palavra dele não muda, ele é fiel. Que você possa ficar com essa palavra. Que você possa buscar o Senhor enquanto há tempo. Que você possa fazer a vontade do Senhor. Quando o Senhor mandar você fazer algo, faça. Não tarde em fazer. Porque às vezes a pessoa que orou, tá só precisando que você vá lá e entregue a mensagem. Porque a gente não sabe. Não sabe o amanhã. Não sabe. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus, a honra e o louvor ao Senhor, porque eu não sou nada. Eu não sou digna de nada. É Ele quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem transforma, é Ele quem age. Eu não sou digna de nada. O nome dele tem que ser exaltado acima de tudo. É Ele quem é fiel. É Ele quem é perfeito. E é Ele quem trabalha em nós e através de nós. Eu quero agradecer a oportunidade e quero que você compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não deixe para fazer amanhã, porque amanhã pode não existir. E que Deus possa guardar a sua vida, a sua família e a sua casa. Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade. Amém.